E aí, galera, beleza? Então, eu tô trazendo aqui uma questão que me incomodou demais. Demais. Mesmo que eu vou fazer esse vídeo com uma qualidade mais baixa, é uma coisa que me irritou até demais. Em Porto Alegre, houve uma exposição que foi cancelada, graças a Deus, e que foi financiada com dinheiro público, com fazer uma farra com dinheiro público com um valor de 1 milhão, que foi captado pela Lei Rouanet. E investida pelo Banco Santander, o Santander Cultural. E isso é o fim da picada. Eu me refiro a uma exposição chamada Quer Museu. É o Museu das Bichas, como dizem, em termos literais. E, realmente, expor obras que são um atentado à moralidade, atentado às religiões, uma apologia ao crime de pedofilia, zoofilia, ofensa às religiões católicas. É sério, se um muçulmano visse isso, e se fosse feito em referência a muçulmano, meu Deus, iriam bombardear esse lugar. Meu Deus do céu. Uma coisa que eu posso falar, quando eu vi as imagens, eu fiquei chocado, fiquei com os olhos arregalados. Com tamanho escárnio e desrespeito para a população brasileira, desrespeito aos artistas, desrespeito à arte. Porque a arte é uma coisa subjetiva. A gente dizer que isso é uma arte, tá, ok. Você pode até demonstrar o conceito, você pode até colocar a questão primordial de definir o conceito de nojo, essas coisas. Mas não é arte, é uma apologia ao crime. Então, uma coisa que eu falo é que houve sim abuso da liberdade de expressão. Porque isso daí, você colocar liberdade contra liberdade, é o pior erro que eu já vi. E segundo, é uma libertinagem. Porque você está impondo uma visão de mundo e não é assim que funciona. E para piorar, colocar crianças, estudantes, menores de idade para poder ver esse tipo de merda, esse tipo de coisa, desculpa o palavreado, esse tipo de coisa, não dá. Impossível. Inviável, impossível, intolerável. Porque criança tem que ficar na sua. E ainda por cima, usar imagem de criança para poder criar uma coisa nojenta. Eu, sinceramente, eu fiquei horrorizado. Quando vi as imagens e li os textos, sério, meu Deus do céu. É o fim da picada. A gente tem que ter bom senso. A gente tem que ter o limite. Saber o limite. Onde é arte e onde não é. E eu falo, não existe como definir arte. Na época, eu tava me lembrando agora o caso do Circo de Diaghilev, que na época No século XX, houve sim uma certa repulsa. Porém, não é uma repulsa questão ética. Ao contrário, repulsa questão artística. Isso que eu vi é pior do que naquela época. Naquela época não era aceitável. Hoje é. Porque a gente entendeu e começou a entender o que é arte. Entender que os conceitos de arte, elas mudam. Elas podem se tornar uma coisa da feiura, uma visão de mundo. Na arte, a gente retrata as nossas visões de mundo. Só que sem distorcer, sem impor questões políticas, sem impor questões morais, sem fazer apologia a tais crimes. Que aqui no Brasil tem regras, tem sistema, você tem que respeitar. Agora, se for no artístico, se for no artístico, se for uma instalação, se for uma coisa conceitual, mas que tenha uma ideia interessante, uma ideia que não ofenda ninguém e que eu respeito. Teve um caso que me chamou a atenção tempos atrás, de um nu artístico, em uma instalação com nu artístico. Aquele trabalho lá, eu achei interessante, o conceito interessante, trouxe a a questão da evolução do ser humano, da transformação do ser. Eu achei isso muito bonito. Achei bonito, achei interessante. Para mim, isso é arte.
Onde você coloca o conceito, mas um conceito que não denigra ninguém, não faz mal a ninguém. Ao contrário, que faz a gente refletir. Refletir. Trazer uma visão de mundo. Tempos atrás, tinha uma exposição na Tomiotaki, no Instituto Tomiotaki, que me surpreendeu. Que vi fotografia de uma menina que foi tirada em uma zona de pobreza, em Israel. Foi fotografias de Israel. Eu fiquei emocionado, eu chorei quando vi o olhar triste, o olhar cabisbaixo dessa menina. Mas eu falo que se as fotos, se as imagens têm conceito e tem uma história por detrás, isso é respeitável e memorável. Agora, o que não se pode jamais, sob hipótese alguma, é você fazer isso, você captar dinheiro para investir na imoralidade e ao mesmo tempo você desrespeitar as pessoas, desrespeitar a sociedade, impondo uma coisa que você não pode, que é crime. Tem leis brasileiras que estão aí. E mais, eu me senti ofendido porque eu sou espírita e acredito muito nisso. E quando vejo as imagens, nossa, eu fiquei chocado. Mas que eu fui catequizado como católico. E minha família católica, ao ver isso, se visse isso, ficaria horrorizada. Ficaria com os olhos arregalados. Mas eu falo uma coisa. Eu acredito que esse tipo de coisa vai ter que pagar. Uma hora, vou falar uma coisa, uma hora vão pagar. Vão pagar pelo que fizeram. Não só, mas que também a Santander enviar uma nota de desculpas não é suficiente pedir desculpas. Não. Vão ter que ressarcir. Vão ter que pagar. Vão pagar muito, cara. As consequências já estão aí. Já está sendo feita. Mas estou trazendo aqui um comentário porque, sinceramente, é o fim da picada. Arte tem que ser pensada, refletida e ter um conceito original, mas sem impor opiniões na qual a sociedade hoje em dia não aceita mais. Sem impor opinião. O que você tem que fazer é respeitar. E principalmente respeitar a diversidade. E virar uma libertinagem, pior ainda. Então é isso, galera. Forte abraço e até lá.